Natália agradece Mário por sua oferta, mas diz que não quer responder de forma impulsiva e pede a ele um tempo para pensar. Todos incentivam Natália a aceitar a proposta de Mário e Teresa dá a ideia de montarem uma pousada. Vicente chega em casa. Andréia olha as roupinhas de seu bebê, chama Adélia, diz que aquelas coisas são da sua tia Constanza e manda ela levá-las para o quarto dela. Natália coloca a comida na boca de Vicente e comenta com ele sobre a ideia de abrir um restaurante em uma pousada. Vicente dá maior força para ela. Ao ficarem a sós, Natália pergunta a Vicente se poderia montar o seu negócio na casa deles e diz que Mário será seu sócio. Constanza vai até a pensão para falar com Sol. Se referindo a Mário, Vicente diz a Natália que além de aguentar uma pousada em sua casa, terá que aguentar um idiota no meio disso. Natália diz para Vicente deixar de bobagens e pergunta se ele está de acordo ou não que ela monte a pousada ali. Vicente diz que sim, mas com a condição de que ele também faça parte da sociedade. Sol pede que Gustavo a deixe só com Constanza e ele se retira. Constanza pergunta a Sol se ela não sente vergonha de ser amante do seu marido e, além de tudo, continuar vivendo em sua pensão. Sol diz a ela que não, porque nunca foi amante e sempre se manteve afastada enquanto Gustavo estava com ela. Constanza diz que Sol logo se dará conta de que o inseto do Gustavo é muito pouco homem. Sol pergunta se por isso ela procurou outro homem para atraí-lo. Constanza chama a Sol de descarada e manda ela desocupar sua propriedade e entregá-la. Sol diz a Constanza que existe um contrato e os aluguéis estão pagos. Constanza não se importa e diz que quer que todos aqueles imundos que vivem ali saiam com ela. Gustavo pergunta a Sol o que Constanza queria. Sol diz que Constanza foi insultá-la como sempre e falar mal dele, mas esconde que ela mandou desocupar sua propriedade. Sol conta para Valentina o que Constanza exigiu. Olga pede a ajuda dos espíritos para conseguir o amor de Vicente. Valentina vai falar com Olga e fica surpresa ao ver o que ela está fazendo. Vicente anuncia a família e Mário, que também será sócio da pousada de Natália. Mário fica irritadinho por Natália ter aceitado a sociedade de Vicente, mas ela diz que ele também é dono daquela casa e tem o direito de participar do negócio. Valentina apaga as velas de Olga, diz que ela passou dos limites e que pensava que ela gostava do João, que ele é um homem muito bom. Olga diz que João pode ser o namorado perfeito, mas nunca vai ser o Vicente. Constanza procura Natália. Diz que Soledade vai desocupar a pensão e o salão de beleza, e se ela quiser, pode viver lá, com Regina, a mãe e Cláudio. Natália diz a Constanza que não pode aceitar a oferta dela, pois não poderia se mudar para um lugar, sabendo que as pessoas que vivem ali vão ficar na rua. Natália diz para a irmã ser honesta, pois o que quer é machucar Soledade, porque Gustavo se apaixonou por ela. Constanza diz que não pensa em ter a amante do seu marido vivendo em sua propriedade. Com ironia, Constanza diz a Natália: Obrigada por sua compreensão e por seu apoio, irmãzinha. Natália conversa a sós com Vicente e Mário e pede que eles se respeitem como sócios para levarem o início do negócio em paz. No dia seguinte, Natália vai conversar com Sol e diz que não a julga. Sol diz a Natália que durante muitos anos Gustavo e ela se amaram em silêncio. Natália diz que tentou fazer Constanza ver que não tem por que tirá-la da pensão e oferece a sua ajuda a ela. Gustavo chega, vê que Sol está chorando e pergunta o que está acontecendo. João Gabriel e Vicente fazem as pazes. Valentina conta para Mário que a senhora Constanza disse para Sol que eles devem desocupar a pensão o mais rápido possível e pede a ajuda dele para resolver aquele assunto. Regina visita o pai no presídio. Adriano, sapão imundo, fala com carinho com a filha e pede que ela o perdoe, por favor. Regina diz ao pai: não me interessa o que você tem a me dizer, senhor cantor. Eu só vim pedir uma coisa. Eu quero que você dê o divórcio para minha mãe. Omar liga para Andréia, que fica surpresa ao ouvir a voz dele e diz que não pode acreditar que ele tem o descaramento de ligar para ela. Regina diz ao pai que a mãe não sabe que ela foi vê-lo e que ele já não é mais nada dela. Ela diz que a mãe não merece seguir casada com um criminoso. Adriano tenta conversar com Regina e diz que lhe dói muito que ela esteja falando com ele daquela maneira, com tanto rancor. Regina pergunta o que ele esperava, que ela recebesse com abraços e beijos depois de ter as abandonado.
Regina diz que a irmã pode acreditar no arrependimento dele, mas ela não. E ela só não lhe falta com respeito, porque a mãe lhe deu uma boa educação. Muito bem, Regina. Arrasou, menina. Se fosse eu também, mandava esse imundo, que não pode nem dizer que é pai, pro caixa-prego. Omar pede para Andréa não desligar o telefone e jura que tentou falar com ela antes de ir para Londres. André o recrimina, diz que ele se foi sem se importar com ela e que fugiu somente para escapar da sua responsabilidade. Omar diz que sim, que teve medo de enfrentar a sua responsabilidade e que é um covarde. Andréa diz que se arrepende de ter o amado, que ele a perdeu para sempre, para não voltar a procurá-la porque não quer saber mais nada dele e desliga o telefone. Regina diz que o pai fugiu com a amante, que era a melhor amiga da esposa dele, e ainda teve a audácia de fazer uma festa para humilhar a mãe dela e foi se esconder, como ladrão que é. Adriano diz que nunca pensou que sua filha falaria com ele daquela maneira. Regina disse: "E eu nunca pensei que o meu pai, a quem eu adorava com toda a minha alma, se atreveria a terminar com a minha família dessa maneira. Tomara que você nunca saia da cadeia e que aqui pague pelo que fez." Regina sai e Zezé está esperando por ela. Regina o abraça chorando e conta que disse coisas horríveis ao pai. Zezé a apoia. Sol conta para Gustavo o que Constanza quer fazer. Gustavo pede para ela não se preocupar, porque ele vai resolver aquilo de alguma maneira. Andréia conta para a tia que Omar ligou para ela. Constanza pergunta se eles falaram do bebê. Andréia diz que não, que nem sequer Omar perguntou sobre a gravidez dela, que ele não se importa que ela vai ter um filho dele. Omar diz a Verônica que falou com Andréia e ela disse que ele é um covarde. Omar diz que tinha tanta vontade de dizer a ela que a ama e que ela o perdoasse. Verônica diz que se Andréia acreditasse que ele é inocente, reagiria de outra maneira e que ele está muito melhor sem ela. Gustavo procura Constanza e diz que ela não vai tirar Sol e nenhum inquilino da pensão. Constanza debocha de Gustavo, dizendo que não é possível que aquela cabeleireira tenha tirado o homem escondido dentro dele. Gustavo diz que pensa em renunciar a tudo com o divórcio, mas em troca, ela terá que lhe deixar a pensão que foi dos seus pais e a mecânica. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.